Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Como nós falamos no bloco inicial, nós vamos falar sobre a história de Davi, a luta de Davi contra Golias. Eu quero fazer uma reflexão, e essa reflexão da Palavra de Deus está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24 em diante. Assim diz a Palavra de Deus: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, a quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai e isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe retornou a responder como dantes. Meu querido, minha querida, talvez você que esteja me ouvindo esteja enfrentando uma grande luta. Talvez você esteja olhando e essa luta aos teus olhos parece como esse gigante filisteu. Esse gigante filisteu estava já há 40 dias e 40 noites afrontando o exército de Israel. Talvez você se sinta assim, afrontado. Só que você não tem coragem para reagir. Você se sente paralisado, você se sente com medo. Há muitas dúvidas, muita insegurança, muita desmotivação. Eu não sei qual é o gigante que te afronta. Talvez o gigante que te afronta é uma dívida que aos teus olhos é impagável. Você olha, põe na ponta da caneta e não consegue ver de onde você vai tirar algum dinheiro extra de repente para pagar essa dívida. Talvez o gigante que te afronta foi uma traição e você não consegue mais se relacionar com essas pessoas ou com uma pessoa em particular porque você se sente traído, você se sente rejeitado, e isso faz com que você perca até a vontade de viver. Quem sabe o teu gigante seja um vício que você já tentou parar de todas as formas, tentou buscar ajuda, até em médicos, psicólogos, psicoterapeutas, e não conseguiu se livrar desse vício. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando. Talvez o gigante que você está enfrentando é que você está tão desiludido no amor que não encontra mais força e nem mais esperança de encontrar alguém para compartilhar contigo a tua vida. São algumas coisas que realmente aos olhos humanos é muito complicado, bem complexo e até às vezes difícil de conseguir resolver. Mas eu quero te dizer hoje que há uma esperança. Nós vamos aprender com a vida de Davi como ele conseguiu vencer esse gigante. Olha só, Davi era um moço, ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele era pastor. Davi não era um guerreiro e o gigante filisteu era um guerreiro que há muito tempo pelejava, lutava e vencia por causa das suas habilidades, por causa da sua força, por causa do seu tamanho, por causa da sua destreza, por causa da sua experiência. E muitos soldados bons soldados de Israel tinham medo de Golias. Então nós podemos aprender muitas coisas. Primeiro, que a coragem não é ausência de medo, mas sim a superação do medo. Talvez você tenha aprendido que você não pode ter medo.
Mas uma coisa é certa, todos nós temos um pouco de medo. E nós já falamos em outras vezes que o medo, até um certo nível, ele é bom, porque ele mantém nosso instinto de sobrevivência, ele coloca limites para que nós possamos agir ou reagir diante das circunstâncias da vida, então ele é protetivo. Mas o medo, quando ele vai além desse limite do bom senso, da razoabilidade, ele se torna negativo. Então, primeiro, coragem não é a ausência de medo, mas sim a superação do medo. Nós precisamos superar os nossos medos, nós precisamos superar os nossos fantasmas, nós precisamos superar a nós mesmos, precisamos superar aquilo que porventura nos causa pânico. E o pânico é bem superior ao medo. O que é o medo, então? O medo é um desejo sufocante de nos esconder, de nos defender, ou fugir de algo ou fugir de alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Ou seja, há algo ou alguém que mexe com a nossa estrutura, há algo ou alguém que nos tira fora do prumo, nos desequilibra, e isso faz com que nós percamos a calma, que nós percamos a razão, que nós venhamos realmente a ficar desequilibrado. Então isso é o medo, esse desejo sufocante de nos esconder, de nos defender ou fugir de alguém ou algo que nos incomoda ou nos ameaça. Quais são os efeitos do medo? O primeiro efeito do medo, o medo nos paralisa. Ou seja, o medo ele distorce a nossa visão e nos paralisa. Muito interessante, algo que aconteceu com Pedro. Pedro estava junto com os discípulos, juntamente num barco, e Jesus ele vinha caminhando por sobre as ondas, por sobre as águas, e eles pensavam que era um fantasma, e eles ficaram paralisados de medo. Aí depois Jesus ele diz: Pedro, sou eu, não temas. E Pedro disse: Mestre, se é o Senhor, que eu ande por sobre as águas. Enquanto Pedro estava com os olhos fixos em Jesus, ele estava andando por sobre as águas, sob a ordem de Jesus. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a tempestade, começou a sentir o vento, começou a perceber as ondas e começou a afundar, afogar. E Pedro era um pescador, Pedro estava acostumado com as águas, Pedro sabia o que estava fazendo, mas naquele momento ele se sentiu paralisado, é como se ele não soubesse nadar. E isso acontece com nós hoje. Muitas vezes nós estamos acostumados a fazer tantas coisas, mas quando o medo ele entra em nosso coração, ele entra em nossa mente e ele nos domina, ele nos paralisa. Esse é um dos efeitos que o medo provoca nas pessoas. O que mais? O que o medo faz? O medo limita o nosso crescimento. Ou seja, o medo faz com que nós não venhamos a assumir riscos. Nós devemos saber até que ponto nós podemos assumir riscos. Nós temos que saber até que ponto nós podemos ir à frente ou não. Tem horas que nós devemos avançar, tem horas que nós devemos parar e tem horas que nós devemos até recuar. Mas o medo faz com que nós percamos esse senso de até que ponto nós podemos ou não crescer, até que ponto ou não podemos assumir riscos. Então o medo ele distorce em nossa mente essa consciência dos limites, distorce a nossa mente e nossa vontade, o desejo de crescimento, porque ele nos paralisa e ele faz com que nós não venhamos a andar, a prosseguir. O medo também faz a pessoa fugir, ou seja, o povo de Israel, quando viu aquele gigante, eles só fugiam da presença do gigante. É como se eles visualizassem a derrota. E muito interessante, a palavra de Deus diz que assim como o homem se vê, assim ele é. Ou seja, qual é o retrato, qual é a imagem que nós temos de nós mesmos? Se você se vê como vencedor, você já é vencedor. Mas se você se vê como perdedor, automaticamente você já
perdeu, você já é um fracassado. É mais ou menos como um jogador de futebol que ele sofreu o pênalti, pegou a bola, colocou na marca do pênalti e olhou para o goleiro e olhou para o treinador e olhou para a bola e ele errou aquele pênalti. O treinador chamou aquele grande jogador e disse: você, quando pegou a bola e olhou para o goleiro e olhou para mim, o que você pensou? O que você imaginou? Eu pensei que eu ia errar. E o que aconteceu? Eu errei o pênalti. Agora, na próxima vez, quando você sofrer uma nova falta dentro da grande área, um novo pênalti, você vai pegar a bola e você vai imaginar a bola cruzando o goleiro e fazendo o gol. Você vai imaginar você vibrando, indo para a torcida, comemorando. A próxima situação que aconteceu com esse mesmo jogador, ele sofreu um novo pênalti, pegou a bola, agora ele estava com a sua mente renovada. Ele pegou e observou que ele poderia acertar, que ele queria acertar e ele visualizou que ele já tinha acertado. E ele fez exatamente como aquele treinador tinha lhe aconselhado. O que aconteceu? Ele pegou e fez o gol. Então a mesma coisa acontece com a gente também. O medo nos faz fugir. O medo ele é um agente limitador. O medo nos paralisa. E é isso que aconteceu com muitos dos povos lá de Israel, com o exército de Israel perante Golias. O medo ele é um empecilho, ou seja, o medo impede de nós irmos além, de nós irmos para um terreno que nós não dominamos, que é o terreno sobrenatural. Quantas vezes, de repente, você está diante de uma situação e naquele momento vem uma palavra negativa, de repente você vai no médico, o médico te prescreve, te fala que você está com algum problema, de repente um câncer, de repente AIDS, de repente uma situação que foge do teu controle. Existe cura, ok? Existe tratamento, mas naquele momento você fica chocado, naquele momento você vê que você está sem poder de reação. Você não tem reação. O que acontece? Aí você tem que acreditar que mesmo que os médicos não possam resolver, mesmo que não haja remédio suficiente para trazer a cura, há um Deus que pode todas as coisas. E a palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Para Deus não há impossível. Ou seja, a nossa fé faz com que nós começamos a caminhar no mundo do sobrenatural, no mundo de Deus. E é isso que Deus quer que você também comece a pensar. Ou seja, você começa a agir e reagir não só de uma forma natural, mas também de uma forma sobrenatural através da fé. O medo destrói. O medo é um gerador de outros sentimentos destrutivos. Ou seja, o medo provoca o quê? Desânimo, insegurança, desconfiança, isolamento, ansiedade, ressentimento, ódio e amargura. Ou seja, o medo ele é a porta de entrada para muitos outros sentimentos destrutivos. Quando nós começamos a ter medo, a dúvida ela é gerada dentro do nosso coração e a dúvida é como se fosse uma fé, mas uma fé negativa, não uma fé positiva. Então, automaticamente, o medo está sempre acompanhado do ressentimento, da amargura, da insegurança, da ansiedade, da preocupação. Ele não vem sozinho. Quando nós damos entrada ao medo, o medo traz junto os seus irmãos, e esses irmãos do medo, eles são muito perigosos e podem até nos destruir.